Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Eu quero falar com você disso daqui hoje, tá vendo aqui, ó, o Oscar não deve mais vir para o São Paulo, é muito possível, segundo essa notícia, que ele vá para o Flamengo. Já vou trocar uma ideia com você sobre isso aqui. E nisso, será que ele indo pro Flamengo não abre um espacinho aí para contratar um Arrascaeta? Deixa eu te atualizar de tudo que tem do Arrascaeta, esse jogador que o São Paulo sempre sonhou. E quero também falar com você agora sobre a questão do Galopo, que tem um boi na linha aí, Alexandro também, na verdade, todas as notícias do São Paulo. Tem uma questão do Lucas Moura que é bastante interessante com relação a esse novo São Paulo do técnico Zubeldia. Então eu te garanto que vai ser um vídeo bastante completo, você vai gostar muito desse vídeo aqui. Se inscreva aí no canal também, já somos 128 mil aqui inscritos e eu tô muito orgulhoso, muito feliz de você estar comigo aqui. Então chega junto, se inscreve aí você que não tá inscrito ainda, deixa um like e compartilha esse vídeo aqui. Nossa, olha nos meus olhos aqui, ó. Compartilha esse vídeo, aperta o botãozinho compartilhar, que você compartilha e espalha esse vídeo pra todo mundo. Põe nos grupos, põe nas redes aí, todas que você puder. Posso contar? Me fala aí que você compartilhou, tô esperando, quero saber, eu vou comentar lá. E ó, quero te lembrar também que esse vídeo aqui é um oferecimento de PagBet. PagBet, que é uma casa de bookmaker muito top, onde você consegue se divertir nos joguinhos, também dar os seus palpites de futebol. E na PagBet você conta com um suporte humanizado 24 horas. E se você for no primeiro comentário fixado que tem ali, você vai conseguir, se cadastrando pelo meu link, você depositando a partir de R$1 já consegue começar, já consegue ficar dentro do game e começar os seus joguinhos, se você usar o meu link ou esse QR Code que você vê na tela aí, beleza? Essa aqui é a PagBet. Você também tem o Aviator, que é o aviãozinho que vai subindo, que você não pode deixar ele explodir. Então ele tá subindo, você tem que parar. Se você deixar ele explodir, você perdeu. Agora se ele tá subindo e você parou, ele não explodiu, você já ganhou, cara. Na PagBet é muito bacana mesmo, tem suporte humanizado 24 horas e é uma casa de muita confiança, né? Convenhamos, é a PagBet. Na PagBet, ganhou, tá pago. Valeu, PagBet, tamo junto. Galera, é o seguinte, olha só, uma coisa bem interessante aqui sobre... deixa eu falar do Alisson antes de começar com essas notícias que eu já prometi aqui. O Alisson, o Paulinho, ex-Corinthians, o Paulinho Barcelona, Paulinho Seleção Brasileira, esse Paulinho aí. O Paulinho foi num programa de televisão e ele falou do Alisson na seleção brasileira, cara. E aí a coisa fica, o Paulinho é um cara que jogou na seleção, né? Ele falou, ó, tem alguns outros jogadores tão bons quanto, mas o Alisson ele vem de uma frequência de jogos que não é de hoje, esse ritmo dele não é de hoje, talvez, até caia, não sei o que, mas o Alisson cabe sim na seleção brasileira. E aí é um negócio assim que você fala, rapaz, até ontem, né, cara? Aquele ponta direita horrível, aquele meia esquisitaço de tudo. E aí o cara do nada virou volante e ganhou a Copa do Brasil, segundo volante, virou primeiro volante, agora estão falando de seleção brasileira. E o pior, né, pior ou melhor, sei lá, pra nós melhor, pro Alisson melhor. Mas assim, o cara merece talvez ir para uma seleção brasileira de camisa 5, jogando como primeiro volante. É claro, você tem caras como Casemiro, tem um monte de jogador aí que tá à frente dele, né? Fabinho. Mas o Alisson, ele conquistou um status de muito respeito, jogando de primeiro volante, cara. Que coisa impressionante. O São Paulo, no momento em que tem o Luiz Gustavo, que é um monstro, e perde o Pablo Maia, que é outro monstro, ele descobre um Alisson, que do nada é outro monstro também. Que boa fase, parabéns. E o Paulinho, esse reconhecimento aí, ele foge do campo da rivalidade, né? Ele vai pro âmbito esportivo, vai pro campo da decência, né? Então eu achei bem legal o depoimento dele, só queria deixar isso registrado aqui. Outra coisa que eu quero falar também é que ainda continua repercutindo muito a questão dos elogios do Zubeldia, até públicos, pro Lucas Moura. Quando o jogo tá acabando, não tinha acabado, o Zubeldia tira o Lucas. O Lucas fominha de tudo, que não aceita, né, não jogar, o cara quer jogar ainda que qualquer jogo. O Zubeldia tira ele, chama ele num abraço ali, fala algumas coisas no ouvido dele e deve ter sido, nós vamos ganhar a Libertadores juntos, você é monstro, você joga tudo. E o Lucas, ele até queria sair daquele abraço, mas o Zubeldia não deixava. Depois o Zubeldia começa a dar algumas declarações sobre o Lucas e ele falou que o São Paulo mesmo não jogou bem, mas que o Lucas é absolutamente diferenciado e tal. Então, se o Lucas já tinha moral no São Paulo, com Rogério, com o Dorival, agora com o Zubeldia, parece que a coisa tá enfatizada, sabe? É um Lucas de 31 anos que chega no São Paulo, vem da Europa pra ficar 3 meses, aí o cara
fica no São Paulo, renova seu contrato por anos para tipo acabar a carreira no São Paulo. Só que ele tá jogando nesse nível tão alto que nos faz a gente sonhar muito, né? Não é o Miranda, ou o Lugano, ou o Hernanes, ou o Éder, sabe? Caras que brilharam lá fora e voltam pro São Paulo pra literalmente se aposentar. Rivaldo, Lúcio, zagueiro, lembra do Lúcio, zagueiro? Teve o Rivaldo, meia da seleção brasileira, do Real Madrid, do Barcelona. Esses caras, eles vieram de fato pra se aposentar aqui. O Luiz Fabiano ainda tinha um pouco de idade para jogar, o resto veio para se aposentar. E aí, quando pega o Lucas Moura, com 31 anos, é outro nível. É o nível do jogador de Europa mesmo, que joga no São Paulo Futebol Clube. Então é uma coisa muito linda de se ver, muito maravilhosa, né? O que não tá tão bom, não, é pro lado do Galopo. Os jogadores como o Galopo, André Silva, Ferreirinha perderam um pouco de espaço depois que o Zubeldia chegou. O Galopo, inclusive, ele foi chamado para jogar de segundo volante em alguns jogos com o Zubeldia, entrando no lugar do Bobadilha, mas assim, de segundo volante longe de convencer alguém de alguma coisa, né? Você pensa no Galopo, você lembra daqueles gols que ele fazia no Paulista. O Galopo de segundo volante, mesmo você que acha que deveria jogar, você não viu um bom jogo do Galopo de segundo volante. Esforçado, corre para lá e para cá, realmente o menino é um menino de muita entrega, mas ele tá longe de ter convencido no São Paulo. Eu vejo de segundo volante o Luiz Gustavo, que entrou no último jogo, jogou 1 zilhão de vezes mais que o Galopo. E eu que falo para vocês aqui do Galopo, sou um dos que gosta dele, um dos que queria ver mais ele no São Paulo. Mas assim, o Wellington Rato tá voltando, já meio sem espaço porque o Luciano, que virou banco com o Carpini, virou banco com o Dorival, virou banco com o próprio Rogério Ceni, o Luciano com o Zubeldia é um dos que mais joga. Então dificilmente o Rato volta a ser titular. Tô falando de Nestor, Lucas Moura, você tem muito nome que está à frente do Galopo no time do São Paulo. Então ele deve ir embora agora nessa janela aqui. O que nós tivemos de notícias que eu fiquei apurando foram que ele teve a dupla cidadania, né? Ele é italiano, argentino, para tentar jogar na Itália, conseguir jogar por ali, tirando passaporte e tal. E ele é um jogador que os empresários dele, o agente dele, quem apoia a carreira dele, quer levá-lo para a Itália com um projeto de carreira tão bom que ele não seria só apenas um argentino jogando na Itália. Ele seria um jogador pretendido pela seleção italiana, para a seleção italiana tentar voltar para a primeira prateleira do futebol. Para quem não se lembra, a Itália é tetracampeã do mundo. É a maior seleção depois do Brasil. Ah, tem a Alemanha também, tal, tem algumas que se destacam. A Argentina é tri, mas o Brasil, que é o único penta, a Itália é tetra. Tá? O Brasil é penta, a Itália é tetra. Um tem 5, um tem 4. Então a Itália não tem lógica ficar não jogando Copa e tal. E os caras eles estão tentando de tudo pra retomar a trajetória. E o Galopo é um dos caras que eles viram esse futebol e vão tentar levar o Galopo pra lá para convencê-lo a jogar pela seleção italiana. Curioso isso, né? Eu acho isso uma coisa muito curiosa, até... Sei lá qual que vai ser o futuro disso, se o Galopo um dia vai ser convocado pela seleção argentina, mas na Argentina é difícil mesmo. Você vê o Alan Franco jogando muito, não foi para Argentina. Caleri não vai convocado constantemente. Você tem alguns nomes aí que deveriam ir mais e acabam não indo. Então, realmente, se pensar num cara igual esse Galopo aí, dificilmente ele vai ter uma trajetória na seleção argentina. Na italiana ele poderia ter muito. Então, para mim, boi na linha agora, nesse próximo mês que abre a janela, estamos em junho, mês de julho agora, o Galopo já, ó, vaza do São Paulo, não duvido nada disso não. Gente, o Smiley renovou, lateral esquerdo, renovou com o Lille da França, renovou com o seu time da França. E agora as portas estão mais abertas ainda para a volta do Alexandro. São Paulo fez um projeto para o Alexandro e apresentou. Essas são as últimas notícias do Alexandro. São Paulo apresentou um projeto, não só uma proposta, sabe? Então esse projeto está na mão do Alexandro para ele aceitar ou não. Para mim já até aceitou, mas o que tem de notícia hoje oficial é que está em análise nas mãos do Alexandro, que tem o pai e o irmão que querem vê-lo jogando no São Paulo por serem São Paulinos. Ele está aqui no Brasil, veio tirar férias aqui no Brasil e se reunir com o São Paulo para acertar os últimos detalhes e assim poder ficar no tricolor paulista. Então esse não vai para o Flamengo, não vai para o Palmeiras, não vai para o Atlético Mineiro, esse é para vir para o São Paulo mesmo e a coisa tá fervendo aí, muito em breve já deve fechar. Agora tem um aqui que tá ficando um pouco mais distante, olha só, você consegue ver aqui, ó, é o Oscar, a notícia do Oscar crava assim, ó, Oscar rejeita
o São Paulo e escolhe novo time. O que acontece com essa notícia aqui? Essa do portal do São Paulino. Essa notícia, ela... O Oscar na China, lá na China, onde ele tá tentando sua quebra contratual agora para sair agora e não só em novembro, sair agora na janela de agora, do meio do ano, e não só em novembro, que é quando acaba o contrato, ele quer rescindir. E os portais chineses, o pessoal da China já crava que ele vai fechar com o Flamengo, que o destino dele é o Flamengo mesmo. Então, Oscar, se for verdade, que os caras estão cravando, por que um chinês iria dizer? O Oscar quer ir embora porque ele vai fechar com o Flamengo. Por que um chinês diria isso se não fosse verdade, né? O que ele inventaria? E o Oscar tá acabando a sua trajetória na China, o futebol da China já não é mais o mesmo de investir tanto, e aí nós temos... Ai, tudo manchadinho. E aí nós temos um Oscar indo pra China que vai ficar... ele viu o voltando da China que pode fechar com o Flamengo, os caras estão gravando. Aí nós temos um Arrascaeta que vai perder espaço impreterivelmente. Você tem aí hoje o De La Cruz, que veio pro lugar do Everton Ribeiro lá pro Flamengo. E quando você vê o Tite, De La Cruz jogando ali, o Arrascaeta, apesar de ter uma proximidade com o De La Cruz, de serem jogadores do mesmo país, do Uruguai, ele não tem brilhado com a camisa do Flamengo. Se você pensar no último jogo contra o Vasco, todo mundo brilhou, né? Ali tá tudo lindo. Tite é o melhor, Arrascaeta jogou muito, mas antes do jogo contra o Vasco, tanto o Tite era muito questionado pelo torcedor do Flamengo, como o Arrascaeta estava devendo muito futebol. Então pensar que o Arrascaeta não joga junto com o De La Cruz é bastante coerente. Quando que o Arrascaeta brilhou, se destacou na seleção uruguaia? Nunca. E o De La Cruz, ele é titular absoluto da seleção uruguaia. Quando você vê o Arrascaeta jogando por ali, ele é tímido. Ele é um jogador irreconhecível no Uruguai. E pode ser porque ele fica intimidado com o Luis Soares, com esse De La Cruz. Agora chega no Flamengo, onde o Arrascaeta é um rei, né? É um ídolo, é um monstro, é o líder do time. E do nada o cara para de jogar assim que o De La Cruz assume a posição do lado dele. Todas as jogadas vão pro pé do De La Cruz. Ele é o cérebro do time, ele que cadencia, ele que pensa. E o Arrascaeta passa a ser um mero coadjuvante. Quando acontece esse tipo de situação, você já pensa logo: bom, o Arrascaeta pode sair do Flamengo? Acho que não, né? Tem contrato até 2026. Só que do nada, o Flamengo tá louquinho pra comprar o Oscar. E onde que o Oscar jogaria? O Oscar chegaria no Flamengo para jogar ao lado do De La Cruz, com certeza. O Arrascaeta perderia então o espaço, perderia a sua titularidade, o que é uma coisa bastante complicada de interpretar. O Arrascaeta pode jogar de ponta direita? Impossível, impossível. De ponta esquerda poderia, talvez, mais centralizado, não indo tanto para lateral, mas aí os caras têm o Cebolinha, que está crescendo de produção, e o Bruno Henrique acabou de renovar o contrato por mais alguns anos, que é grande ídolo também. Então essa contratação, ou possível contratação do Oscar, libera sim o Arrascaeta para umas negociações, apesar do contrato dele ser até 2026. O Flamengo paga uma bala para ele por mês, e vai ter que pagar essa bala para um cara que vai ficar no banco de reservas. Quando pensa nesse ponto, o São Paulo está negociando o Rames Rodrigues e vai abrir esse espaço do mesmo salário do Arrascaeta, que é o que o Rames ganha hoje. Será que não era papo do São Paulo, que também procura pelo Oscar, que também busca o Oscar, ir tentar o Arrascaeta, que vai virar banco automático do Oscar, assim que o Oscar eventualmente chegue no Flamengo? A ideia para mim não é doida não, cara. A ideia para mim é muito plausível. Acho que o Flamengo aceitaria, o Arrascaeta aceitaria e o São Paulo só deveria se virar. O Arrascaeta, para quem não sabe, tem 30 anos, é um ano mais novo que o Lucas Moura. Então era papo de fazer o cara fazer história aqui no São Paulo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!